Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez chegando em teu lar e queremos nesta manhã maravilhosa desejar a todos os nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que bom poder estar mais uma vez chegando à tua casa, chegando ao teu coração por intermédio da palavra de Deus. E nesta manhã quero compartilhar o texto que se encontra em Êxodo, no capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo de número 2. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Que palavra forte, né? Que palavra que mexe com o nosso entendimento, que trata conosco, porque muitas das vezes nós temos dificuldade em ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Frequentemente, o ser humano recusa-se a ouvir a voz de Deus, por se considerar autossuficiente, por achar que já sabe de todas as coisas, e isso é altamente perigoso. Deixar de buscar a direção de Deus, deixar de ouvir a voz de Deus, deixar de buscar um conselho como autoridade espiritual. Quando Deus enviou Moisés e Arão para falar a Faraó, para que pudesse deixar o povo de Israel sair do Egito, para que fosse adorar a Deus no deserto, Faraó não lhes deu atenção. Em razão de sua ignorância, em razão da sua falta de humildade e respeito para com Deus, a sua atitude foi um desafio a Deus. Ele desafiou o próprio Deus, chegando a dizer que não o conhecia e que por isso não necessitava ouvi-lo, uma vez, como já disse, que não o conhecia. Ouvir o Senhor e obedecer-lhe traz bênçãos para quem se submete a Ele. Não ouvir a Deus traz castigo. O rei do Egito não atentou para a ordem de Deus, foi uma ordem. E além disso, argumentou, aumentou a opressão para com o povo de Deus, para com o povo de Israel. Diante da negativa do rei, diante daquela ação truculenta, desafiadora, veio a resposta. O Senhor falou a Moisés, que desanimado via com pesar como o povo era maltratado. Em Êxodo, no capítulo 6, verso 1, nos diz assim: agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Deus então mostrou o seu poder e libertou o povo da escravidão, enviando 10 pragas sobre os egípcios. É uma história trágica que poderia ter sido evitada, como a história de muitas pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão pagando um alto preço por deixar de obedecer à voz de Deus. Quantas famílias estão sofrendo? Quantos relacionamentos estão aí, a um fio, se perdendo, perecendo? Quantos filhos estão vivendo dissolutamente, buscando um caminho totalmente dissoluto, porque os pais e muitos pais não estão seguindo a palavra de Deus, não estão obedecendo a voz de Deus e a palavra de Deus. Quantos filhos estão perecendo porque não ouvem a voz do Pai maior? Todos nós somos convidados diariamente a ouvir a voz de Deus e a obedecer à vontade de Deus e a fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes nossos corações se assemelham ao coração endurecido de Faraó.
fechamos nosso coração, fechamos nossos ouvidos e deixamos de dar então valor à palavra, né? Talvez até desafiamos Deus com nossa conduta dissoluta e também desobediente, a mesma que Faraó teve, né? Quem é o Senhor? Por que devo eu ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Deixamos de dar ouvido e atenção à palavra de Deus, né? O Faraó desafiou Deus, perguntando: quem é esse Deus? Por isso, a advertência bem oportuna do apóstolo Paulo em Gálatas 6, versículo 7, que nos diz assim: não se engane, ninguém zomba a Deus. Esse momento que nós estamos vivenciando, amados e amadas, em que a mídia tem tentado denegrir, né? Manchar a imagem do nosso Deus, a imagem da família. Nós temos plena certeza de que o nosso Deus, Ele é justo e na hora certa Ele vai intervir. Mas e nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra? Nós não podemos zombar da palavra de Deus, não podemos tratar com desprezo a palavra de Deus, não podemos achar que ao desobedecermos ficaremos impunes, não. A palavra de Deus, ela nos adverte: tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se você então desobedece à palavra de Deus, certamente se você não dá atenção à palavra de Deus, se você semeia semente da desobediência, você vai colher grandes e terríveis resultados para a sua vida. Não se engane, ninguém pode zombar de Deus. Que Deus, Ele nos conceda na manhã de um novo dia a oportunidade para que possamos ouvir a sua voz e também obedecermos, que possamos buscar na sua graça, no perdão por intermédio do seu Filho, o perdão que Ele nos proporcionou na cruz, ao dar a sua vida por nós, que possamos então buscarmos a graça do Senhor, que possamos não apenas sermos ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Que nesta manhã você reafirme quem Deus é e quem você é. Se Deus é Deus, eu não tenho outra alternativa senão ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra. Que Deus então nos abençoe, que o Senhor possa conservar em nós a disposição de ouvi-lo, de tal forma que também possamos obedecer em tudo aquilo que Ele espera de cada um de nós. Que possamos levar a palavra de Deus a sério, para que sempre possamos reconhecer o nosso Deus como o Senhor Todo-Poderoso, o Deus do universo. Que nesta manhã a graça do Senhor te alcance e que você seja motivado a ouvir a voz de Deus e a obedecê-lo. Vamos orar? Meu Pai, obrigado por esta manhã, Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de mais uma vez poder ouvir a Tua voz por intermédio da Tua palavra. Que tenhamos sempre, meu Pai amado, essa disposição de ouvir e obedecer, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que, em consequência, tenhamos uma vida tremendamente abençoada. Meu Pai, peço a Tua bênção para todos aqueles que me ouvem nesta manhã, que a Tua graça poderosa se renove sobre cada vida e lhes conceda um dia tremendamente abençoado. Eu oro assim, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia tremendamente abençoado, repleto da graça e da bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.